É normal você chegar num restaurante que você não conhece Aham. e perguntar o que que você me indica. Uhum. Mas se ele não me fizer as perguntas certas, o Uhum. garçom, ele não vai saber o que que ele vai me indicar. Ele vai indicar o que é mais pedido. Mas não Verdade. necessariamente o mais pedido é o que eu vou gostar. Uhum. Então, se ele entender que ele precisa perguntar, pô, mas você gosta de quê? Você Uhum. gosta mais de peixe, de massa, Uhum. E aí perguntou, eu falei, aí ele, olha, do que você pediu, do que você gosta, eu acredito que esse aqui, pô, olha a experiência que você tem. Seja bem-vindo ao Donos de Restaurantes Cast. Mais uma vez a gente está aqui em Vitória para o último capítulo que a gente vai gravar aqui na capital capixaba, na capital do Espírito Santo. Esse é um capítulo muito especial porque eu trouxe aqui um cara que não é de restaurante, mas já foi. Eu trouxe aqui um grande amigo meu. Seja muito bem-vindo, Ciro Perim. Pô, o prazer é meu, uma honra estar aqui contigo. É o que você falou, né? Grande amigo, parceiros, uma confiança enorme em você. Você é um cara fora de série. E vamos poder falar bastante sobre venda, atendimento, vai ser bem massa. Muito bom. Falando de vendas, a gente que já trabalhou juntos, você que já prestou serviço lá para nossa empresa, você que me ajudou a alavancar os nossos Sim. resultados. Vamos falar, mas antes da gente começar aqui já com o pé na porta, me conta, ou melhor, conta para, eu já sei, né, Ciro? Conta para nossa audiência, quem é você e o que que você faz hoje, amigo? Legal. Meu nome é Ciro Perim, sou especialista em vendas, né? Já trabalho com vendas desde os 17. Então, tô com 37, mas com carinha de 22, né? Então, eu trabalho com vendas, já fiz de tudo. Porta a porta, já vendi aspirador, já fui garçom. Então, aí tá a minha vida do restaurante. E hoje eu tenho uma empresa focada no marketing digital para recuperação de vendas, grupos de WhatsApp. É até difícil falar isso, né? Mas a galera às vezes não entende tanto do nosso mundo, né? De lançamentos. Matheus, o Ciro está milionário administrando grupos de WhatsApp. É Isso mais ou aí. menos isso que ele É faz isso hoje, aí. tá bom? Grupo de WhatsApp, venda ativa, recuperação. Então, é um mundo de vendas que eu falava que nunca mais ia vender na minha vida e montei uma empresa de venda. Então, a Conta aí venda... quem são seus clientes. Conta aí pelo menos uns 3 aí pra galera saber aí com quem que você A trabalha. gente tem bons clientes. A gente tem a Adriana Santana e Rodrigão, do Denex, que ex-BBBs e são pessoas maravilhosas. Betina Rudolph, Wendel Carvalho, Paulo Cuenca, Iese, Valesca Bruz, essa galera toda já passou por nós. Camila Farani também, uma grande amiga, inclusive. Thiago Thiago Finch. Finch, ixi, tem muita gente. Se a gente Tem, fosse tem falar gente aqui. aí de calibre grosso Tem, aí. tem. Graças a Deus. Falou aí, ó, uma grande parte dos big players hoje, né, do A mercado gente brinca, né? Que digital. ou passaram por nós ou ainda estão com a gente, né? Então, é bem gratificante, né? Quando você vê que você vai tendo autoridade, vai construindo isso. Porque criar autoridade não é fácil, você sabe disso, toda a sua jornada que foi. Mas a gente começou a ir muito rápido no boca a boca, né? Uhum. Boca a boca começou a ser muito forte, a galera gostando do serviço. Claro que a gente não vai agradar todo mundo, ninguém agrada todo mundo, mas deu sempre muito certo, graças a Deus. E aí depois eu fiz a loucura de agora ter uma empresa também de SMS e ligação gravada. Então aquele povo chato que fica te ligando, te cobrando, eu sou um dos culpados aí. Minha empresa também faz isso, então a gente também faz essa parte aí de... Tô brincando que a gente não é chato não, mas a gente faz esse trabalho de SMS, ligação gravada E também. uma das coisas que você ajuda e nos ajudou muito é alavancar o faturamento, Sim. né? Muitas vezes, para que você consiga entender, líder, uma parte do trabalho do Cirus hoje é quando as pessoas tentam comprar um treinamento digital e por algum motivo eles deixam de comprar, ou porque perderam a internet, ou porque na hora de um preenchimento que eles estão fazendo ali de um formulário, ele se perde em algum momento e ali a equipe do Cirus entra em ação para recuperar aquele telefone, para entrar em contato, para ajudar o cliente a chegar na solução que ele precisa. Então, talvez muitas das pessoas que foram transformadas, que tiveram a vida transformada, que tiveram uma evolução pessoal e profissional, vem do seu trabalho, né? É uma coisa que eu falo bastante, assim, que a gente criou a empresa em 2020, né? Eu tô no digital desde 2018. E de 2020 para cá a gente já impactou mais de 600 mil pessoas, né? Uau! Então 600 mil vendas já passaram por nós. Então isso é muito legal, porque a gente vende conhecimento, a gente vende sonho, né? A gente vende... Vocês vendem cursos, né? Então
que é a transformação que a pessoa quer, né? Eu falo sempre que venda ataca duas coisas principais, dor e desejo. São os dois principais. Então, quando você consegue atingir isso e fazer o cara comprar o curso, terminar e conseguir concluir e ganhar uma renda com isso, trabalhar com isso, o digital trouxe isso para o mundo, né? E a pandemia teve, claro, seus grandes problemas, mas a pandemia, ela acelerou esse processo do digital. A gente lembra bem como é que foi 2021, principalmente, né? Então, foi ali que a gente começou a alavancar bastante, mas o que impacta muita gente é isso. É saber que muita gente comprou o curso e conseguiu se desenvolver por conta do nosso trabalho intermediário de ajudar a pessoa. Muitas vezes é só colocar a bola para o gol, explicar o problema que está acontecendo e ela conseguir desenvolver bem. Então, isso foi bem, bem bacana mesmo. Eu vendo cursos, mas eu vendo pizza também, Ciros. E eu vejo que existe uma diferença muito grande em negócios digitais e em negócios físicos. E o físico hoje está virando digital também. Eu vou entrar um pouquinho nisso, porque eu tenho certeza que você vai poder contribuir com a gente aqui. E veja bem, eu hoje atuo em alguns segmentos. Os meus principais segmentos são educação e restaurantes. Eu continuo conduzindo 2 restaurantes, eu tenho mais de 70 funcionários nos meus restaurantes. E na empresa de educação, eu tenho outros desafios. Quando a gente faz esse trabalho, que a gente estava falando aqui, né? Eventualmente, uma pessoa vai comprar um treinamento e aí ela se perde, a gente consegue recuperar o contato dela, a gente tem um time comercial, muitas vezes a gente contrata uma empresa como a sua para nos ajudar a ter um time comercial ainda mais ativo para que a gente possa estar mais próximo do cliente. Mas no restaurante a gente ainda tem uma longa jornada para ter tanto desenvolvimento e tanta proximidade do cliente. E aqui eu quero fazer um exemplo. Se um cliente entrar no meu restaurante e eventualmente não encontrar ali uma mesa para se sentar, muitas vezes ele sai do restaurante sem que a recepcionista, ou quem sabe, em vários restaurantes nem tem recepcionista, muitas vezes o garçom nem viu que aquele cliente desistiu. Esse é um exemplo. Um outro exemplo é quando o cliente liga para o meu restaurante e não consegue falar por uma linha ocupada, ou quem sabe o atendente ali atendeu, colocou a pessoa para esperar, ou mesmo o telefone perdeu o sinal, ou qualquer coisa assim. E ainda uma terceira oportunidade é quando ele entra no iFood, ou ele entra em um outro aplicativo, como o iQfome, por exemplo, ou ainda entra na minha página, no meu e-commerce, e eventualmente ele não me compra. Em todas essas oportunidades, dificilmente eu consigo rastrear o meu cliente. Como é que você entende essa digitalização? A gente ainda tem um longo processo para melhorar isso, mas como é que você enxerga dentro da sua experiência que a gente pode subir um primeiro degrau, a gente pode evoluir. Muitos restaurantes nem têm cadastro de cliente, Sim. nem presencial e nem no delivery. Como é que a gente evolui? Qual que é a sua visão sobre Eu isso? gosto muito até de fazer uma analogia quando a gente fala de restaurante. O vendedor primeiro é o seu garçom, né? Uhum, O garçom, a recepcionista, verdade. o próprio chefe de cozinha, todo Uhum, mundo ali está envolvido na venda, né? concordo. Então, se o garçom não tem aquele sorrisão na cara, e vou até falar de Vitória, né? Eu sou capixaba, então posso falar. A gente tem uma dificuldade muito grande aqui de atendimento. Uhum, A gente brinca que o capixaba parece que tá te obrigando, tá te fazendo um favor quando te serve. Não é em todo restaurante que acontece isso, mas muitas vezes a pessoa está estressada ali e dar treinamento para o vendedor, para ele entender que ele é a porta do restaurante, né? Ele é o cara que vou até fazer uma analogia de abandono de carrinho, né? uhum, Quando a gente tem um carrinho abandonado no digital, que é o cara que vai lá, entra no checkout, uhum, mas não deixa as informações e sai, ou ele até deixa as informações, mas não finaliza uhum. a compra. Muitas vezes é a pessoa que senta numa mesa e espera ser atendido e não é atendido. Sim. E aí esse cara levanta e vai embora. Uhum, E como você mesmo falou, muitas vezes ninguém vê. uhum, Então, acho que a primeira coisa é, até falar do mundo da digitalização, você falou uma coisa que para mim é muito importante, cadastro de cliente. uhum, Porque não teria coisa mais legal do que eu chegar no restaurante pela segunda vez uhum, e o garçom já ter as minhas informações da última uhum, visita, e ele uhum. fala, e aí, Ciros, imagina, ô Ciros, você quer o, De o, o sempre. de sempre?
E aí eu mesmo vou perguntar, mas o que é o de sempre? Ó, da última vez você pediu isso, isso, isso. Pô, imagina o choque que a pessoa tem, né? A experiência que aquilo já seria. Porque eu, pelo menos, defendo isso muito com os meus amigos. Restaurante você tem três opções. Ou você é bem atendido e a comida é mais ou menos. Uhum. Ou você é mal atendido e a comida é boa. Ou quatro opções, né? Ou os dois são ruins ou os dois são bons. Mas muitas vezes, quando você é muito bem atendido e a comida não foi tão boa, você volta. É verdade isso. Você volta, porque Concordo. você pensa, pô, aquele dia talvez a cozinha tava um estresse, mas eu fui tão bem atendido que eu volto A gente perdoa, né? para dar a Como segunda clientes, opção. né? Exato. E talvez, se a comida for boa, mas o atendimento for muito ruim, você pode. Porque a sua experiência não foi legal. Uhum. Porque o garçom falou uma forma que não deveria ter falado, ou a gente está estressado muitas vezes. O cliente não tem sempre razão, eu fui garçom, né? E eu fui garçom em Portugal, então vivi bem isso. Tem cliente que é difícil, que é desafiador, né? E a gente sabe disso. Então eu acho que esse movimento precisa começar no entendimento. Eu preciso ter dados do meu cliente para que eu possa atender ele melhor e vender mais. Sirius, faz tanto sentido isso que você falou. Eu me lembrei de um episódio que vale a pena ser contado aqui. Há muitos anos atrás, eu tinha uma namorada e levei essa namorada para comer pizza. E a gente estava comendo pizza em um lugar que a gente visitava pela primeira vez. E ali, essa namorada pediu o ketchup para colocar na pizza. Pessoalmente, eu não gosto de ketchup Pizzaiolo para já colocar na pizza. Mas, na verdade, o atendente, ele deu uma resposta para ela que foi: não se come ketchup, não se come pizza com ketchup. A pizza daqui fica incrível sem ketchup. E ela se sentiu bastante constrangida. E ela disse: olha, você pode me levar em qualquer lugar, mas nunca mais me leve nesse lugar de novo. Então, quando a gente erra no atendimento, e principalmente quando esse atendimento é grosseiro, muitas vezes a gente cria uma oportunidade do nosso cliente nunca mais voltar. Então, isso se torna essencial para o sucesso de uma empresa, né? Muitas vezes as pessoas falam: ah, eu tenho um bom atendimento, mas defina o que é ter um bom atendimento. Você treina os seus atendentes, seu atendente conhece ali os seus 3 principais produtos, quais são as 3 principais sugestões que ele deve dar para o cliente. Será que ele verifica quais são as preferências do cliente, como você trouxe agora? Pô, você prefere carne ou peixe? Você prefere uma massa ou você prefere uma pizza? Você prefere... Depois que a gente entende as preferências do cliente, a gente tem ali a condição de entender se ele tem alguma alergia, e depois a gente pode fazer uma sugestão. Olha, o prato da casa é esse, eu acredito que você vai te atender por causa disso, e aí a gente tem sim um atendimento treinado, né? Isso é genial, porque quando a gente fala, e trazendo o mundo de vendas, e aí pro garçom, né? A gente tinha aquelas vendas de impulso, né? Não de impulso, a gente chamava de preço pavão. Você colocava um preço lá em cima, isso lá atrás, que era o vendedor chato, né? Que era aquele cara que já vinha querendo te vender uma caneta por R$100, quando terminava era R$2 a caneta. E isso mudou com uma venda consultiva. Por que eu tô falando disso? É normal você chegar num restaurante que você não conhece e perguntar: o que você me indica? Mas se ele não me fizer as perguntas certas, o garçom, ele não vai saber o que ele vai me indicar. Ele vai indicar o que é mais pedido. Mas não necessariamente o mais pedido é o que eu vou gostar. Então, se ele entender que ele precisa perguntar: pô, mas você gosta de quê? Você gosta mais de peixe, de massa, E aí perguntou. Eu falei, aí ele: olha, do que você pediu, do que você gosta, eu acredito que esse aqui, pô, olha a experiência que você tem. Diferente de, o que você tem pra me indicar? Eu tenho essa tilápia. Vai lá e indica tilápia, a pessoa nem gosta tanto de tilápia, mas comprou. Foi lá e pagou e comeu o prato. Aí, o que você achou? Uma tilápia. Eu não sou fã de tilápia. Sim. Então, esse é um problema que acontece muito, que eu vejo muito em restaurante, e que não é que é difícil, mas também não é fácil, né? Até parecia a Dilma aqui agora. Porque tem que ter treinamento, você tem que treinar seu time bem, você tem que educar o seu garçom. Muitas vezes o problema está no dono do restaurante também, que o cara não quer nem saber. Às vezes ele mesmo trata o funcionário mal. E o que aconteceu com sua ex-namorada foi isso. Não importa se a pizza, ela não estava... É o jeito que ela gosta. Você vai em Vitória, é normal, por exemplo, pedir maionese na pizza. Você vai para São Paulo, nem tem sachê de maionese para pedir na pizza. Mas em Vitória é comum.
Depois começou a mudar, a gente hoje tem boas pizzarias aqui em Vitória, e hoje você já vê um azeite ali na mesa, E o que a gente precisa entender, Cyrus, isso que você está trazendo é fantástico. Muitas vezes a gente vai sentar numa mesa e eu sou um grande apreciador de vinho, mas eu posso ter do meu lado aqui uma pessoa que não tem o hábito Sim, de beber vinho. Muitas vezes o vinho que vai me agradar é totalmente diferente sim. do vinho que vai agradar a essa pessoa. Certamente um vinho que passou por um barril de carvalho e um vinho que foi devidamente envelhecido, um vinho que foi muito trabalhado, um bom terroir, vai me atender. Essa pessoa que está do meu lado quer um vinho frutado e jovem. Sim. Por quê? Porque ela não tem aquele paladar ainda para tomar um vinho mais elaborado. Minha E quem esposa. está certo? Os dois. O que a gente precisa é o produto certo para cada Exatamente, pessoa. perfeito. Quando a gente pensa em carro, por exemplo, pô, eu tenho um carro que é super legal, eu tenho um Jeep Compass. Um Jeep Compass é muito legal para quem tem família. Muitas vezes não é o carro ideal para um cara solteiro. Muitas vezes um cara solteiro busca mais um carro esportivo. Sim. Então a gente precisa ter essa sensibilidade. Só que muitas vezes em um restaurante, você me contou que você já foi garçom, eu fui também. Eu morei em 2007 na Inglaterra, tive a oportunidade de trabalhar como lavador de copo, como ajudante de cozinha, tive a oportunidade de trabalhar de garçom, de operador de caixa. E um dos trabalhos que o garçom deveria fazer, e a maioria não faz, é estudar o cardápio. É entender ali quais são os principais pratos de cada grupo para que ele pudesse Indicar melhor. dar essa Perfeito. sugestão. Ele precisava ser treinado pelo restaurante ali para degustar a maioria dos pratos, para saber qual é o sabor que tem, se tem uma picância, se é mais azedo, se é mais doce, qual é ali a característica dos pratos. Então ele precisava anotar, precisava ter um treinamento e na maioria das vezes não tem ninguém olhando para isso no restaurante, Sim. você concorda? Concordo, total. E até o exemplo que você deu do vinho, né? Um bom maître, ele não indica qualquer vinho. Uhum, Ele vai saber. Minha esposa gosta de vinho doce. uhum, Eu odeio vinho doce. sim. Tanto que eu não sou muito da linha dos brancos, né? Que são mais suaves. Eu gosto Uhum. Ah, do. do tanino. Eu gosto disso. Eu não entendo nada de vinho, mas Aham. eu gosto do. O Cabernet vai me atender mais. Eu não, agora, eu não entendo nada de vinho. Uhum, Eu sento com vocês para uhum, tomar vinho e bebo e gosto. uhum, Mas se você me dá um vinho doce, eu não vou curtir. uhum. E é o que você falou. Aqui tem até o Rogério Salome, né, que era o dono da Wine, e ele falava muito isso, que o vinho ele tem que ser democrático. Tem mesmo. Você tem que tomar o vinho que você gosta. Se Uhum. você quer tomar um sangue de boa, você toma um sangue de boa, vai ser feliz. Se quer tomar um vinho num copinho plástico, você toma, se aquilo te faz feliz. E isso é tão incrível que a gente mudou completamente as vendas de vinho no meu restaurante, Cirus. Quando a gente colocou, em primeiro lugar, a gente entendeu esse gosto do cliente. Um dos vinhos mais vendidos no meu restaurante em um determinado momento era um vinho que, que que era o vinho da vovó, que a gente chama, que era um vinho mais adocicado. O nome dele é Lambrusco d'Emilia. O Lambrusco é uma uva que Sim. tem na Itália e é um vinho extremamente barato na Itália. No Brasil também é talvez um vinho de 40, 50 reais ali e que atende muito público que não tem um paladar mais aguçado Sim. para o vinho. E aí, além da gente colocar alguns vinhos que atendiam a esse paladar, a gente começou a numerar os nossos vinhos. Veja o quanto é importante a gente Sim. conhecer o nosso cliente, Cirus. Demais. Muitas vezes o cara não sabia falar Cabernet Sauvignon. E aí ele não pedia aquele vinho. Eu mesmo não sabia falar, pô. Só falo Cabernet, que é a parte que eu sei, então deixa o Sauvignon aí, ó. E aí, às vezes, o cara não sabia Com que é vergonha. um Merlot, ele não sabia que era um Carmenère, ele não sabia que era um Pinot Noir. Sim. E aí ele não fazia o pedido do vinho. E aí a gente conseguiu facilitar fazendo o seguinte: a gente criou uma carta de vinhos onde a carta é numerada e além disso a gente coloca cada um desses vinhos, né? Vamos dizer que o nosso primeiro ali seja um Pinot Noir. Então esse Pinot Noir harmoniza com a pizza 4 queijos, harmoniza com a pizza Perfeito. de cogumelos, e assim a gente facilitou a forma como o cliente pede. Ele observa qual vai ser o pedido da pizza dele e busca ali na carta de vinhos qual que combina com aquele vinho. Não é difícil Ele quando você ainda pega. faz bonito com a esposa, né? Exato. Ó, eu entendo, ó, não, isso aqui vai harmonizar muito bem e tal. E você tinha que dar esse cardápio só pro marido, né? Que a esposa fica com o outro lá que não tem nada, nenhuma explicação. Nossa, meu marido. Mas isso é genial, porque a gente precisa entender que a experiência do cliente é o melhor. Você facilitou o quê? Uma coisa que eu não gosto em restaurante. Eu chego lá, o cardápio é gigantesco. Uhum.
Aí, Sou opção totalmente demais, contra isso opção também. demais te complica, porque você não Uhum, sabe para onde você vai. E geralmente esses cardápios muito grandes, a base é a mesma, né? uhum, Aí muda uma coisa ou outra do ingrediente. Mas quando você facilita para ele a compra, uhum. acabou. Acabou, é mais fácil ele tomar decisão. Cardápio reduzido é genialidade. Sim, A gente tem um exatamente. princípio que é o paradoxo da escolha, e o paradoxo da escolha nos mostra que quanto mais opção o ser humano tem, mais dificuldade ele tem em escolher. Então a gente precisa facilitar a escolha do nosso cliente trazendo um cardápio reduzido. Isso traz inúmeros benefícios. Isso traz um benefício em compras, fica muito mais simples comprar. Isso traz um benefício em estoque, fica Sim, muito mais fácil contar o seu estoque, fica muito mais fácil manter o seu estoque sem ter perda, sem ter um prejuízo porque o produto atingiu algum prazo de validade, e isso faz com que a operação tenha uma simplicidade muito sim. maior, Cyrus. A gente tem vários casos de mentorados que chegam com um número absurdo de opções no cardápio. E aí, uma pergunta que eu sempre faço: você atende 2 milhões de pessoas por dia? E aí, é claro que a resposta é não, né? Sim. E aí eu digo, a McDonald's com menos de 20 opções no cardápio atende mais de 2 milhões Sim. e meio de pessoas no Brasil todo dia. E o que a gente percebe é que muitas vezes o cara tem um cardápio extenso porque ele acredita que tendo mais opções ele vai É vender melhor. mais. E isso realmente é uma grande falha. E além disso, como é que a gente treinaria uma equipe para conhecer um cardápio tão extenso como esse que a gente está trazendo, né? Impossível, impossível. Eu sou muito. É aquela linha, né? O Fogaça fala muito isso, né? Menos é mais. Menos a E mais. é isso, a gente tem que ser simples, tem que tornar. Eu fui em Nápoles, naquela pizzaria da Comer, Casar e Rezar, da Julia Roberts, do Uhum. filme. Não sei se é Comer, rezar e amar. Marcela, eu não lembro qual é o nome daquela pizzaria. A gente foi Uhum, meio que sem querer. uhum, A gente estava passando por Nápoles, morei em Portugal há muitos anos, uhum, e a gente aproveitou para viajar. E aí a gente perguntou a pizzaria, todo mundo falava essa. Chegamos lá, era um lugarzinho pequeno, uhum, cabia 8 mesas talvez. Tava cheio, né? Então a gente esperou lá fora. A gente entrou, tinha dois sabores: uhum. mussarela e marguerita. Eram dois. Cara, foi a melhor pizza que. Eu não sei se é porque eu tava com muita fome, mas foi a melhor pizza que eu comi. Simples, uma massa extremamente fina, duas opções de pizza. Um dia desses eu fiz um vídeo e os caras estavam querendo me matar. Os haters adoram esse vídeo, esse tipo de vídeo que eu faço na internet. Eu mostrei uma reportagem de um senhor que está vivendo a melhor idade, talvez esteja ali entre os seus 65 e 75 anos. Ele está em Brasília, em uma pizzaria muito famosa em Brasília, e ele tem apenas uma cobertura de pizza, um sabor de pizza. E essa pizzaria vende quase 300 mil reais por mês. Então, E aí, muitas vezes, as pessoas vêm questionar: ah, mas se fosse na minha cidade não ia funcionar. Ah, só funciona porque o negócio dele é tradicional. Mas muitas vezes as pessoas esquecem de pegar o princípio, né, sim. Cyrus? Eu não quis dizer nesse vídeo que as pessoas têm que ter uma pizzaria com Não, um sabor de exato. pizza. O que eu disse é: tira um relatório e aí você vai entender Sim. o que você trouxe pra gente, que é assim. Ah, eu tenho uma pizza de mussarela, presunto, frango e azeitona. Aí depois é mussarela, presunto, frango, azeitona e ervilha. Mussarela, Manjericão. presunto, ervilha e manjericão. Não Sim, faz sentido, sim. né? A gente precisa criar os produtos para atender a necessidade dos clientes E muitas vezes o próprio restaurante ele nem vê qual pizza não tá saindo. Uhum, Às vezes você tem um monte de pizza lá no restaurante, ou um prato que você acha que, nossa, que uhum, você gosta, uhum, só que não sai. É pra uhum, que você tem esse prato no cardápio? uhum, Você tinha colocado um vídeo lá, eu não lembro assim como é que era o vídeo, e você falou, tá, como é que eu conto o custo desse prato? uhum, É muito difícil, se a uhum. pessoa não tiver o controle certinho, se a pessoa não coloca todos os processos bem definidos, ela vai cometer besteira. É a ficha técnica, né? O que a Exato, gente chama de ficha exato. técnica, onde a gente coloca Aí ali. você vai falir e não sabe nem por quê, né? Exato. Sim. Mas a maioria, a gente vai falar aqui hoje, a gente já está falando muito de vendas, mas uma pedra no sapato do empresário é a precificação.
E eu acredito que em todos os segmentos é a mesma coisa, né? As pessoas não sabem precificar. E além da precificação, elas não têm o domínio da gestão financeira. E muitas vezes essa gestão financeira é o que vai quebrar o cara, porque ele diz, Marani, se eu não vender barato, eu não vendo. Meu concorrente está vendendo aqui um PF a R$17, então eu preciso vender a R$17. Só que muitas vezes ele não entende que a estrutura de custos que ele tem, ele não consegue vender naquele valor. Ele precisa conhecer a estrutura de custos, os custos fixos, os custos variáveis, para ele conseguir precificar e entender até qual volume ele precisa atingir para o negócio dele ser viável, Sim. né, Ciruza? Então, Exato. a venda é uma parte muito importante, na minha visão, é inclusive a mais importante de um negócio. Se um negócio sem venda, ele não vai funcionar. Muitas vezes a pessoa pode ali pecar no início, ou até por muitos anos na gestão financeira, ainda assim ele consegue conduzir o negócio dele com muita dificuldade, mas se ele não tiver volume de vendas, o negócio dele não funciona, né? Sim. E nessa era de digitalização, qual a importância de ferramentas para que o cara venda mais na sua visão? Eu falo sempre assim, igual me perguntam muito de CRM, né? Uhum, CRM, para quem não sabe, né? CRM é uma ferramenta, eu gosto de colocar, é um caderno uhum, digital. uhum, Então você tem lá as colunas, que uhum, são as etapas bonitinhas de um CRM, e uhum, você vai colocar lá em qual etapa que aquele possível cliente está. uhum, É, então, a questão é organização. uhum, Quanto mais organização e clareza você tem, melhor. Dados, tem que ter dados. uhum, Como é que você vai medir se o seu restaurante está vendendo se você não faz a conta no final do dia uhum. para saber quanto que foi faturado, quanto que foi de custo? Senão você não sabe. Se você ficar no achismo, o achismo é maravilhoso. Uhum. Tem um grande amigo nosso, o Renan, que ele fala que mais vale você estar numa ilha perdida com nenhum mapa do que estar com o mapa errado. Porque se você tiver com o mapa errado, É você vai verdade. para o lugar errado. Sim. Então, Isso que você trouxe, eu vou só abrir um parêntese, porque é importante, Cyrus. Eu estava na sede do iFood e eles estavam apresentando algumas informações estratégicas para a gente. E uma coisa que me surpreendeu muito, o iFood nos mostrou que a sétima tela mais usada pelo dono de restaurante é a tela de desempenho. Na minha visão, teria que ser a primeira. sim. Porque, na verdade, o que ele mostrou é que o dono de delivery, ele não olha a tela de desempenho. E só para você ter uma ideia, a tela de desempenho é uma ferramenta que mostra qual dia você vende mais e qual volume, qual a forma de pagamento você vende mais, qual horário você vende mais, quais os dias da semana que você mais vende, quais os produtos você mais vende, como é que tá o seu gráfico em relação à linha do tempo, você está crescendo, você está diminuindo, enfim, é obrigatório. Eu abro todos os dias a tela de desempenho dos meus 3 negócios no iFood. E esse é só um dos relatórios que eu olho, né? Então, o que você está trazendo aqui para a gente de uma forma brilhante é que sem dado, sem o mapa correto, sem a leitura correta de como eu estou evoluindo, dificilmente eu entendo qual é o meu próximo passo, né? É um exemplo legal, por exemplo, os 10% do Uhum, garçom. Aquilo ali indica muita coisa. Claro que uhum, brasileiro, assim, eu mesmo, é bem difícil não dar os 10%. Já fui mal atendido e dei. uhum. Acho que isso é até cultural nosso, né? Sim. Mas, pô, qual é o garçom que você tem que nunca falha nos 10%? Uhum, Qual é o garçom que está atendendo que mais vende cerveja? uhum. Isso são em vários indicadores. Quantas vezes você sentou no restaurante, aí, principalmente self-service, né? Agora eles estão mais espertos, é que quando você pesa, a bebida já está do lado para você pegar. Uhum, Mas antes não era muito assim. Então você ia lá, pesava, sentava, o garçom tinha que vir. uhum, Mas às vezes você acabava de comer na hora que ele vinha. uhum. Quanta venda não deixou de acontecer ali por conta disso? Sim. Como é que ficou o ticket médio naquele momento? Uhum, Então, são coisas mínimas. Aqui a gente tem o costume, né? Coloca a cerveja, tira quando tá vazia. Eu acho que o Brasil inteiro faz isso, uhum, né? Tira a cerveja, o garçom já vê, já vai lá e troca, nem precisa perguntar. uhum, Mas e se ele demorou? E se ele tá atendendo 30 mesas ao mesmo tempo? uhum. Ele não vai lembrar, não vai conseguir. Então tem que ter informação. A gente até falou disso no início, né? Pô, se eu tenho um dado do meu cliente para usar da melhor maneira possível. Uhum. Eu coloco o garçom, a garçonete, que está ali fazendo um excelente atendimento, porque Sim. ele é o atendimento, ele é o sucesso do cliente. Verdade.
Pô, às vezes, já aconteceu comigo. Pô, minha esposa adora água com gás. A gente pediu água com gás. Cara, isso pra mim foi a coisa mais chocante que já aconteceu comigo no restaurante. Uhum. E ó, comida tá com ponto errado, isso aí tudo se resolve desde que seja menos, né? Se for pra mais, você vai ter que trocar a carne. Mas, cara, quando a gente abriu, não fez barulho do gás. Uhum. Minha esposa colocou, não tinha gás. Uhum. A gente veio, gente, era uma água, Sim. num restaurante caro. Uhum. A gente veio e falou, olha, a água vem sem gás e tal. Aí ele, não, olha o que que o garçom fez. Ele pegou, ele balançou e falou, olha, tem gás. Aí eu falei, cara, desculpa, não tem gás, Aham. é uma água. Cara, o gerente veio e falou a mesma coisa. Aham. Aí você pensa, o problema é do garçom? Uhum. Onde é que tá o problema? Uhum. É do gerente? Talvez até do dono. O dono Uhum. talvez tenha essa mesma pegada. Você tem Mas, razão. cara, é um lugar que eu não voltei. O dono do Walmart, ele falou uma coisa que eu achei fantástica. Ele falou, eu sou o cara que vou num supermercado, se eu não encontro o que eu não queria, eu vou embora e não falo. Uhum. Eu sou o cara que quando entro num restaurante e não sou bem atendido, não reclamo. Eu sou o cara que se alguém me tratar mal, eu não falo nada. Mas eu sou o cara que não volta. Eu sou esse cara também, Cyrus. Eu também. É muito Esse difícil é o eu reclamar. pior. Esse é o pior Muito. tipo de cliente, né? Porque as pessoas que são como nós e não reclamam, a gente não entende qual é a causa. A minha esposa, ela é o oposto. Ela sempre quer deixar o feedback, ela sempre quer contar como é que o empresário ali pode melhorar. E talvez seja também pelo meu trabalho, né? Não é o meu objetivo visitar os restaurantes e eventualmente trazer ali uma análise, uma crítica, tendo um conhecimento mais apurado como eu tenho. Então eu me abstenho disso, eu não reclamo de nada, mas realmente eu não volto. Então a gente tem um grande problema. Quando a gente recebe um feedback, é um presente, você concorda? Total. O cliente está deixando ali para você uma oportunidade de você melhorar. E hoje a gente tem Perfeito. muita ferramenta disso. Antes de vir gravar esse podcast, eu estava fazendo uma análise. Tem um analista que trabalha comigo, em parceria, e ele estava fazendo uma análise dos meus negócios no Google, pegando ali uma nuvem de palavras, quais são as palavras que o meu cliente mais fala sobre o meu negócio, positivamente e negativamente. Ele estava me mostrando a evolução das qualificações no Google, ele estava me mostrando o nome de alguns garçons, como você trouxe aí agora, que mais aparecem positivamente. Para quê? Para que isso seja um mapa para que você possa tomar decisões. A partir daquele relatório, a partir daquela análise, eu consigo montar um plano de ação e entender se, por exemplo, se eu sou um bar, se a cerveja está esquentando demais, se o chopp não está tão legal. Ou se a cerveja está indo congelada. Se a cerveja está indo congelada, eu entendo se o tempo de espera do meu cliente é muito longo, eu entendo se as porções estão grandes demais, se as porções estão pequenas demais, eu entendo se a música está muito alta e está atrapalhando o cliente, porque muitas vezes se a gente não usar essa ferramenta de escutar o cliente e principalmente num primeiro momento, Cyrus, a gente não usar como um mecanismo de defesa, dizendo, esse cliente é muito chato, esse cliente não conhece a nossa realidade. Muitas vezes o que eu sugiro para o dono de restaurante é escuta com o coração, tenta entender o que você pode tirar de bom daquela fala do seu cliente e o que pode te levar a evoluir. Eventualmente, o que você achar que não serve, deixa passar, mas escuta com o coração. Parece que tem gente que leva pro ego, pessoal. né? Pro ego, aí acha que tá atacando. Eu lembro, você foi um dos caras que você vai lembrar disso. Lá no início, 2020, quando a gente estava montando os relatórios, que eu tinha o relatório mais feio do mundo, mas eu tinha um relatório para dar pro cliente. E você vai lembrar disso. Várias vezes eu te enchi o saco. E, cara, Marani, vê para mim isso aqui. Porque na minha visão, tava ótimo. Mas será que o outro vai entender o que eu quero colocar? É muito diferente. Então isso é perfeito. Eu falo muito com a galera sobre isso. Eu adoro o cliente chato. Porque o cliente chato, e quando eu falo cliente chato, é o criterioso, né? Vamos mudar. Claro. O cliente criterioso, ele me ensina muito. Muito. É um detalhe. Pô, Cyrus, por que você não faz isso? Tem uma grande cliente nossa, que virou uma grande amiga, inclusive, que ela é extremamente analítica. E ela falou, Cyrus, pô, o serviço de vocês de gestão de grupo é perfeito. Mas eu não tenho clareza.
Aí eu falei, mas tem um dashboard. Ela, Cyrus, eu não vou ficar lá entrando e clicando e olhando o dashboard. Pede pro seu time fazer um resumo. Simples, todo dia. Cara, a gente fez isso. O nosso NPS em grupo aumentou absurdamente. Eu até falei com ela, te devo aí Essa um royalty. consultoria que você... Te devo um royalty. Mas é isso, por quê? Porque ela é criteriosa. Se eu tivesse pego aquilo pro coração, Sim. eu ia falar, Que ela era mas chata. ela é a única Que que ela é reclama. exigente. Que ela é... Sim. Que ela é a única que reclama, os outros não reclamam. Aham. A gente faz isso, a gente se defende. É. Mas será que os outros não reclamam porque estão satisfeitos ou porque são igual a gente que não reclamam de nada? Sim. Então esse é um ponto. Você estava até falando, deve ser muito chato no seu caso, eu fico imaginando chefe de cozinha, né? Cara que é chefe de cozinha e vai comer no outro restaurante. Que ele, se ele não ficar valendo tudo, ele não se diverte, né? E às vezes você passa por isso, né? Você vai no restaurante, aí você já chega, você já olha a mesa, você já olha o ambiente, você já olha... Aí você, putz, se você ficar trabalhando, você mesmo não curte o momento. É verdade. Eu já fui em vários restaurantes assim que você indicou e que fui contigo, inclusive. Lembro daquele japonês de Belo Horizonte, vários restaurantes muito bons. E aquilo é entender o seu cliente. Você falou uma coisa antes, que a galera olha muito concorrente. É igual supermercado. Sim. Você tem um supermercado que a função dele é vender mais. Tem um outro que vai vender menos. Sim. Mas num ticket maior. Sim. Aí esse que vende menos, que é o mais premium, você vai ter uma pessoa empacotando a compra em todos os experiência é cards. diferente, né? Você vai ter um atendente talvez em todo o corredor. Mas o foco daquele supermercado é aquele. O outro que vai ter menos, não é que ele está errado. Não mesmo. Ele só ataca o público diferente. Cara, uma das maiores expertises que eu desenvolvi dentro do meu trabalho passa por isso que você está trazendo, Cyrus, que é falar sobre modelo de negócios. Estratégia e gestão acabou se transformando na minha maior expertise. E quando eu falo sobre modelo de negócio, eu quero citar um modelo de negócio aqui que vai ficar ilustrativo para quem está assistindo esse podcast. Você que está nesse podcast agora aqui no YouTube, assina o nosso canal. Você que está no Spotify, assina aí agora. Se você acredita que esse podcast é 5 estrelas, coloca aí para a gente. Vai ser muito importante para a gente continuar evoluindo aqui no nosso trabalho. Cyrus, tem um concorrente na minha cidade, que é um concorrente que eu tenho. E o produto, se a gente for olhar a qualidade do produto, é um produto muito inferior ao meu produto. Mas ele tem um volume impressionante. E sabe o que é o mais legal? E sabe o que eu busco aprender observando isso? É que a nota no iFood dele é muito boa. A nota no Google é muito boa. E aí eu te pergunto, se ele tem um produto muito inferior, como é que ele tem uma nota muito boa? Porque ele cumpre a promessa que ele faz para o negócio dele. Perfeito. E um exemplo é a McDonald's. A McDonald's tem o melhor hambúrguer do mundo? Claro que não. Tenho certeza que aqui em Vitória tem outros muito melhores que a McDonald's. Mas a McDonald's é incrível e impecável na promessa. Sim. Você vai ter um lanche padronizado, um lanche super rápido por um preço super ok. Então o custo-benefício compensa absurdamente. E assim... Foi o exemplo do mercado que você trouxe. Muitas vezes você vai ter um mercado mais caro e aí você tem um tamanho menor desse mercado, você tem um embalador, você tem alguém que te ajuda a levar no carro, você tem uma outra proposta de valor. Para muita gente isso é besteira. Para muita gente o cara fala, embalar eu mesmo embalo, levar no carro eu mesmo levo. Ele prefere um outro mercado que seja mais amplo, um mercado que seja mais barato, um mercado que tenha outras características. Então a gente precisa aprender a cumprir a promessa. Mas veja o que aconteceu aqui ontem em Vitória. Eu cheguei no aeroporto, vi uma publicidade de um restaurante que eu não conhecia. E aquilo me chamou muita atenção e eu falei, vou conhecer esse restaurante hoje. Passei no hotel, deixei as malas e cheguei exatamente e verifiquei o horário no Instagram. E o horário era, a gente fecha às 11 da noite. Então, eu saí do hotel, cheguei no restaurante exatamente às 10 horas e 9 minutos. Tava tranquilo, falei, vai dar pra jantar. E quando eu cheguei, não tinha uma pessoa para receber, até aí tudo bem, vários restaurantes não tem. E aí eu esperei um garçom. Quando ele passou, eu falei, dá licença, eu preciso de uma mesa para uma pessoa. E aí ele falou, desculpa, nossa cozinha já fechou. Aquilo, Cyrus, eu quero trazer aqui um questionamento e uma reflexão para o dono de restaurante.
Não faz o menor sentido colocar o horário de funcionamento até às 11 e o cliente chegar às 10 horas e 9 minutos e você dizer que a cozinha está fechada. Se a sua cozinha fecha às 10 horas, Tinha que estar lá, Zé. coloca que o fechamento vai ser até às 10 e estica até às 11 com o seu funcionário, porque é frustrante para o cliente você chegar e tinha um movimento no restaurante, tinha várias mesas, tinham mais de 15 mesas ocupadas, ou seja, eles tinham total condição de me atender. E talvez ele deveria verificar ali e dizer, olha, a nossa cozinha tem um horário de fechamento e você precisa fazer o seu pedido. Eu faria o pedido, em meia hora o prato seria liberado, eu ia jantar até às 11 eu ia embora. Mas o que eu vejo é, eles fizeram uma publicidade, aumentaram a visibilidade, despertaram o desejo. Na hora de fazer o gol, a bola estava na marca do pênalti. Na hora do restaurante fazer o gol, eles pecaram feio. Então a gente precisa observar, porque existe uma disciplina, né? Existe um conhecimento que a gente chama de experiência do cliente ou jornada do cliente. E ali eu passei pela jornada desse restaurante rapidamente e fui travado no momento mais importante, que era no momento de ser recebido ali E podia até ter fechado a cozinha, né? Mas ele podia ter te abordado de outra forma, né? sem Falou, dúvida. ó, senta aí, vou lá conversar, ver o que que eu posso fazer. Ou perguntar. Eu acho que muitas vezes, e assim, não me surpreende, tá, Uhum. Marani? Quando a gente Sim. fala de Vitória, e não tô aqui criticando os restaurantes de Aham. Vitória. Vitória é uma cidade que dorme cedo, Uhum. né? Então, você tá falando de quinta-feira, Sim. certo? Quinta-feira, ontem eu saí Ontem também. foi quinta-feira, Ontem eu né? Pra saí. todo mundo É, e que tava. tá Ah, escutando esse verdade. podcast aqui. A gente foi num restaurante, eu, minha esposa e um casal de amigos. Aham. E quando deu mais ou menos ali esse horário, 10h30, Uhum. eles avisaram, ó, a cozinha tá fechando, vocês querem pedir alguma coisa? Uhum. Aí eu até brinquei, pô, mas hoje fecha meia-noite. Ele, não, porque hoje o movimento tá mais fraco, então a gente fecha antes. Sim. Isso já é um problema, porque quando eu for lá no Instagram, primeiro que a maioria deixa desatualizado, que é um erro, né? Uhum. Eu já várias vezes bati de cara, eu achei que você ia chegar e ia estar fechado. Uhum. Bati de cara na porta. Uhum. Então, é um cuidado que precisa ser dado. A informação que você coloca, ainda mais hoje que a gente tem as redes sociais, Uhum. precisa estar bem explícito, precisa estar... Pô, se a cozinha fecha às 10 e é um restaurante, não é um bar, Uhum. pô, se é bar, beleza, eu entendo. Eu tô indo para um bar, às vezes, de tomar drink, eu não tô indo Uhum. para comer. Verdade. Agora, se é um restaurante Uhum. e eu coloco às 11, eu lembro daquela churrascaria de São Paulo maravilhosa que você já foi também comigo. Eu fui, levei meu sócio. Ele tava lá, pô, fecha às 11. E aí era tipo 9h30. E eu liguei pra eles, olha, como é que tá aí? Dá pra entrar? Aí, pô, mas eu vi que fecha às 11. Não, chega aqui 10h30, pode ficar tranquilo. Se você chegar às 11, a gente vai te atender até meia-noite, fica tranquilo. Então, olha a diferença. Mas é isso. Quero trazer aqui como um exemplo os meus restaurantes. Se você entrar lá no Instagram, tá, fechamos às 11. Qual é a minha instrução para os meus colaboradores? O que que é combinado com eles? A gente recebe o cliente até às 11. Então, se o cliente chegou às 23, às 22h59, ele entra. E a cozinha está funcionando. Sim, exato. E aí, o nosso combinado é que o restaurante fecha à meia-noite. E o porquê disso? Se eu coloco no Instagram que o meu restaurante está aberto até às 11 e o cliente chega lá, a cozinha está fechada, então ele não está aberto. Não tá aberto. Então ele está funcionando para quem já está na casa. Exato. Mas ele não está aberto até às 11. A gente está fechado para receber novos clientes. A gente só está funcionando. E isso causa uma frustração muito grande. Porque pensa comigo uma coisa. Ontem eu estava sozinho. Mas e se eu tivesse com a Fernanda e ela tivesse se maquiado, tivesse se arrumado, tivesse se produzido para ir até aquele restaurante quando a gente chegasse lá e eles dissessem que esse restaurante está fechado? Então, a venda, ela não é simplesmente o último momento quando o cliente tira ali a grana do bolso. A venda, ela passa por uma jornada, ela passa por uma experiência, ela passa por vários pontos de contato, ela precisa ser elaborada, precisa ser construída. O dono de restaurante precisa fazer esse mapa lá do outro lado e a gente faz isso nas nossas mentorias, quando a gente trabalha no DDR Master, quando a gente trabalha no Out, que é o nosso Mastermind, a gente tem um grupo para quem fatura mais de R$1 milhão por mês, a gente tem um outro grupo para quem fatura mais de 100 mil, mais de 200, mais de 300, mais de 400. São vários grupos com necessidades diferentes, onde a gente ajuda ali o empresário a evoluir, o empresário a melhorar o faturamento, a melhorar a lucratividade. E lá, Cirus, a gente já trabalhou
a jornada do cliente, onde o empresário faz essa reflexão. Vamos pensar que desde o momento que um cliente vê o meu anúncio até o momento que ele foi embora. Porque no momento que ele foi embora, a gente consegue ainda disparar uma mensagem agradecendo a visita dele e gerando um voucher, por exemplo, através de um SMS com um cupom para ele usar o nosso delivery ou para quem sabe ele retornar ao nosso restaurante e fazer uma recompra ali nos próximos 15 dias como uma vantagem. Olha, muito obrigado por ter visitado o nosso restaurante. Tá aqui um cupom de desconto de R$ 20 ou de uma sobremesa ou de um drink se você voltar nos próximos 15 dias. Então todo esse mapeamento faz muito sentido, você Perfeito, concorda? perfeito. Eu vi um estudo falando de como é que ofereceu, eu não sei se você viu isso, ofereceu uma balinha na, Eu vi isso. na No hora final, na no compra. final. Que aí a balinha, beleza, não é chegar lá e jogar a balinha. É como é que esse restaurante fez o teste, né? O garçom falava, olha, adorei atender essa mesa foi a melhor mesa, então eu tô colocando aqui uma balinha para cada um de vocês. Aham. Aí ele ter feito isso aumentou em 4% a A gorjeta. gorjeta. Aí depois eles fizeram um teste com dois bombons. Você Aham. viu esse? Dois bombons e duas balinhas. Aham. E aí, pô, todo mundo acha que o bombom ainda vai ser mais. Só que na balinha ele dava uma, Aham. e aí depois ele voltava. Ah, mas espera aí, vocês foram a melhor mesa, então vocês merecem duas balinhas. Isso aumentou em 20%. Aham. Quanto custa uma balinha? E não é a Centavos. balinha. Não é a Não é a balinha, é o balinha. cuidado, é É o o cuidado, carinho, é o é a sorriso que abordagem. aquele Garçom. garçom deu. Então, isso que me preocupa. Será que se o dono tivesse no restaurante naquele momento, ele ia. Quantas vezes eu fui no restaurante e falei assim, putz, mas não dá pra eu entrar? A pessoa, não. Será que o dono teria essa mesma visão? Aham. Na Porque maioria das vezes não, né? E sabe o que eu pensei? Tenho quase certeza que esse posicionamento foi do garçom. sim. Eu Você comentei quer ir isso embora com... mais cedo, então você é Exatamente. mais um pra. Pô, nesse restaurante que a gente foi ontem, a gente foi a última mesa, literalmente, a sair. Aham. E eu falei com o pessoal, eles estavam arrumando tudo. Eu falei, ó, desculpa, eles não. Termina o drink de vocês, bebe. A Aham. gente já tá arrumando tudo. Espero não incomodar vocês. Olha isso. Sim. E pra gente, normal, pode. E eu sou um cara que eu me sinto um pouco mal por estar incomodando. Uhum. Mas eles não fizeram a gente se sentir assim. Uhum. Eles falaram, ó, a gente tá fechando, já quer pedir a última? Pedimos, pagamos uma conta, já deixou tudo certo. As Uhum. meninas terminaram de tomar o drink e a gente saiu. E a gente foi pro triângulo aqui perto. Uhum. Então, assim, é muito importante ter esse cuidado. Uhum. Porque a cozinha, ela é tão importante quanto o atendimento. Uhum. Mas se o atendimento falha, cara, eu já estive num restaurante, é, tem muito o restaurante Week, né? Uhum. Aquela promoção, e aí tava muito cheio, muito cheio. E aí os caras tiveram um problema na cozinha. Cara, o dono teve uma sensibilidade, Uhum. ele viu que deu problema, ele ligou na hora para um cara de um saxofone, Uhum. doideira, levou pra lá. Cara, nossa comida atrasou umas 2 horas. Uau. E ninguém reclamava. Uhum. Porque ele na hora foi lá oferecer um drink pra todo mundo. Uhum. Ele recebeu todo mundo. Uhum. Falou, gente, foi mesa a mesa. Uhum. Explicar, aconteceu um problema, a gente já resolveu, Uhum. mas por conta disso o atraso. É diferente de você deixar o garçom também muitas vezes vendido Uhum. lá na frente. Sim. Ó, se vira lá, segura as pontas. Sim. Cara, fala, seja transparente. E o cara achou uma solução, o ambiente ficou super legal, Uhum. uma música de fundo. Cara, a gente voltou no restaurante depois. A Uhum. comida foi excelente, só demorou muito. E se não tivesse aquele cuidado, Dificilmente todo vocês mundo voltariam. revoltado, todo Aham. mundo estaria lá no. Gente, o que aconteceu com você? Uhum. A pessoa não te conhece. Uhum. Mas hoje a gente vive na era do digital. A Verdade. gente vive na era dos influenciadores. Uhum. Você não é esse cara. Uhum. Mas você pega um outro famoso aí que queira fazer uma confusão. Ó, tô aqui no restaurante, tá aqui, ó, 11 horas. E Uhum. acabou, você acaba com um restaurante assim. Sim. Então, cara, tenha cuidado. Não tô falando que ele não poderia ter fechado. Uhum. Mas a forma com que fala, o Concordo. cuidado. Ô, Marcelo, pô, desculpa, a gente Aham. fechou. Mas eu vou. Cara, tem alguma coisa, alguma coisa eu vou ver se a cozinha. Cara, vai lá, tenta. Uhum. Eu Eu já cheguei em concordo. restaurante aqui, tipo, 3, 4 da manhã, boteco, né? E fechando, e eu tava mamado aí, meu amigo, e a gente sentou, não, a gente já tava se brincando, né? E aí eles, a senhorinha da cozinha saiu, trouxe um pratinho pra gente, Uhum. de Kieber, né? Que é
Trouxe, colocou na nossa mesa e falou, ó, por conta da casa, porque vocês são muito engraçados. Mas sabe, tipo, a sensibilidade da pessoa, que Sim, a gente também tava chato, né? sim. Talvez outra pessoa que pega num dia ruim Uhum, ia reclamar. Então, o garçom, ele é ingrato, porque uhum, ele precisa estar num dia bom sempre. uhum. E o ser humano não é assim. É Eu falo verdade. isso muito do vendedor, né? Uhum, O vendedor, o atendente de loja, pô, uhum, você vê a Vivo te ligando, enchendo o saco, uhum. não sei o quê. Você vai nervoso. Se a pessoa te dá um sorrisão, ela já te quebra. É verdade. Então você chega num restaurante que, pô, música ambiente é legal, porque se não tiver música você ouve barulho de tudo, né? Uhum, Foi até um gerente de uma loja que me falou isso. E aí realmente faz uma diferença. Um ambiente legal, as pessoas atendem. Aconteceu o problema, falou. uhum, Cara, dificilmente. Só aquelas pessoas que estão bem amarguradas que vão arrumar confusão mesmo. uhum, Mas você resolve o problema. uhum, Então isso é muito legal. E outra coisa que eu queria falar muito, você estava falando dos seus produtos. Cara, mentor. uhum, Eu tenho 37 anos, demorei para entender como é que mentor muda a nossa vida. uhum, Eu tenho vários mentores, você é um deles, você uhum, sabe disso. É, E como que a gente aprende mais? uhum, Como que a gente, tendo alguém que guia a gente, que tem o objetivo de empurrar a gente, uhum. faz total diferença. Eu brinco que eu tenho um casal de amigos que eles entendem muito de vinho, né? Eles até montaram agora uma vinícola, Vinícola Gáudio, premiados e tudo. E eles me ensinam muito sobre vinho, né? E, e é isso, porque eu não entendo nada. Uhum, Então, se eu tenho alguém e se eu tenho humildade para aprender, uhum. porque isso é muito importante. É Você verdade. ensina muito, você é a grande referência hoje no seu nicho, no seu Uhum. mercado. Mas você aprende todos os dias. Todos os Você dias. aprende com seus alunos, você aprende Todos com... os dias. Se você não tiver humildade para isso, para Todos os quê? dias. Estudo todos os dias também, Isso. mesmo a gente buscando, estudando, mesmo a gente melhorando. Aquela frase faz muito sentido, né? Que é clichê, né? Quanto mais eu aprendo, mais eu vejo que eu não sei nada, né? Sim. Então, ter um mentor faz muita diferença. Inclusive, a gente se aproximou, a gente se transformou em amigo em um grupo que a gente tem, que a gente participa como mentorados, né? Sim. Um grupo de mastermind onde tem Que a é, gente investe um bom dinheiro todo ano. uma boa grana, né? Esse grupo, só para a galera aqui ter uma ideia, tem um custo hoje de R$ 120 mil por ano e, e não à toa a empresa do Cirus cresceu tanto nos últimos anos. A minha empresa cresce em Que média isso. 100% ao ano. Então, para a gente conseguir escalar, para a gente conseguir ajudar tantas pessoas, para a gente conseguir melhorar tanto, a gente precisa de mentoria, a gente precisa de instrução, a gente precisa de direcionamento e eu acredito muito nisso. E realmente tem feito muito bem pra gente, né? É perfeito. E às vezes o problema do outro, né? A gente fala muito isso, não é um mentor específico, são vários mentores, né? Uhum, É aquela máxima, né? Pô, me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és, né? uhum, Eu tinha muito um discurso que era eu queria ser o menos burro da mesa, uhum, ou o mais burro da mesa. uhum, E eu mudei isso, cara, eu não quero ser burro. uhum, Eu posso ser o menos inteligente. uhum, O mais burro, não, pô. uhum, Quero ser o menos inteligente. Porque uhum. eu tô me colocando num lugar de inteligência. É verdade. Então, e realmente a coisa mais certa que tem é o network que você tem. As pessoas que você convive mudam completamente sua cabeça. Uhum, O que que eu aprendo às vezes com a dor do outro? O que que eu aprendo com o que o outro está fazendo? A gente estava conversando, inclusive, antes de começar o podcast, sobre uma solução que te deram que, pô, resolveu um problemaço seu. uhum. Uma solução simples, É verdade. né, de tecnologia. Sim. Então, como é que essas coisas. E se você não tiver nesse grupo, se Uhum, a gente não investisse a grana que a gente investe todo ano, que são uhum, vários cursos, uhum, e, pô, se eu for falar quanto dinheiro eu já investi, você já investiu só com conhecimento, uhum, mas isso é para quê? É pra gente, mas uhum. pra gente também poder doar isso, né? Sim. Pra você poder ensinar, pra você poder se preparar para os Multiplicar, seus né? mentorados. Exato, Exato. exato. Muito do que eu aprendo lá, eu multiplico dentro das minhas mentorias, dos meus masterminds, e graças a Deus está funcionando bem. Ciro, a gente já vai chegando aqui para o final. Estourando. Passou voando. Eu quero que você deixe aqui uma mensagem para os donos de restaurantes. O que que você falaria para esses caras aí que estão nessa batalha no dia a dia, trabalhando de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, na correria, muitos deles ainda no operacional. Qual que é uma palavra de direção, de instrução que você deixa para eles? Ó, uma coisa que eu falo muito, assim, até para empresários, não só empresário, mas vamos falar do mundo de restaurante, dá uns passos para trás às vezes,
dá uma descansada, vê o que está acontecendo no seu negócio, treina o seu garçom, principalmente. Eu sou um apaixonado por vendas, então vou falar muito do garçom. O garçom, ele é a porta do restaurante. Treina ele, mas dê condição também de Ele é a porta. Ontem eu bati com a porta na cara. Bateu na cara. Exatamente, ele fechou a porta para você. Foi ele que decidia se você entrava ou não. Verdade. Então isso é muito importante. Então, façam com que essas pessoas tenham um sorriso no rosto. Porque é isso que vai movimentar, isso que vai fazer as pessoas quererem mais. Eu tenho um ditado, né, que é tá com medo, vai com medo mesmo, mas eu costumo colocar, mas olha para os dois lados. Você tem que olhar tudo que está acontecendo, você tem que entender. Então, dá um passo para trás, olha para o seu restaurante, olha para você, tira o ego de lado, para de ficar, restaurante tal, tal. Aprende com o que os outros fazem de bom e de pior, coloca no seu e que as coisas vão acontecer. E se o garçom é bom, cara, 90% eu acredito do problema já está resolvido, que é o que você falou. A venda é o primeiro passo para resolver qualquer problema. Muito bom. Esse foi Cyrus Perim. Cyrus, quero te agradecer aqui pelo seu tempo, pela sua contribuição. Obrigado por ter vindo aqui na sua casa, né? A gente tá na sua casa hoje. Estou muito feliz de você ter participado. Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, tamo junto. Valeu demais, amigo. Para você que ficou até o final, eu te vejo no topo. Valeu, galera. Tchau.